Good morning, good afternoon, good evening. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja contemplado. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o infinitive e o gerúndio, gerund, dos verbos, né? Que é uma aula um pouco complementar à nossa aula de present tense, né? Do tempo presente, tempo verbal presente. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre esses dois tipos de verbos que são muito legais na hora que a gente está aprendendo verbos, né? Antes de a gente começar a continuar, né? Primeiramente, palavra do dia, pelaquela aula que a gente não teve, e eu trouxe hoje a palavra afford. Afford, que é um verbo. Esse verbo é ter condições de algo, poder pagar por algo, entendeu? Ou então apenas você conseguir fazer algo. No caso, esse exemplo, ó. I can't afford to buy a new phone right now. Eu não consigo, não tenho condições de comprar um celular novo agora, tá? Então, nosso verbozinho novo, já que a gente está estudando verbos, né? Vou trazer sempre verbos novos para a gente aprender. O de hoje é afford. Quando você vê ele no texto agora, você já sabe o que é que ele é. Aí, nós vimos já lá na aula de classes gramaticais 3, as classes gramaticais, né? No caso, todas. E vimos também o verbo, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais dele hoje. Então, verbos, eles são usados para falar ações, né? No caso, eles são para expressar ações, basicamente. Mas no caso, nós temos outros verbos que podem atuar de forma diferente, como por exemplo, primeiramente, né? Começando nossa aula de hoje, o imperativo. Nós temos ele em português também. O imperativo é aquele que a gente usa para dar ordens, instruções, né? Exemplo, open the door, abra a porta. Turn right, vire à direita. Don't worry, não se preocupe. Don't stop, não pare. E aí, esses são ordens, né? São instruções. Aí nisso nós temos uma forma mais educada de dar essas ordens ou instruções, né? Como a gente pode usar, por exemplo, a palavra please. Por favor, né? Conhecidíssima, todo mundo conhece a palavra please. Então, quando eu falo please sit down, eu tô te pedindo, não ordenando, né? Mas te pedindo para você se sentar. Deu para entender o uso do please? Nós podemos também falar dar ordens, aqui é ordem mesmo. Exemplo, be quiet, fique quieto. E ele sempre essa ordem é acompanhada de um adjetivo. Então, estou falando você ser alguma coisa, você ficar de alguma forma. Por exemplo, be quiet. É um exemplo, né? Então, be mais um adjetivo, o verbo to be, né? Que a gente já viu na nossa aula, mais um adjetivo, que seria o be quiet ou qualquer um desses similares, tá? Você está dando uma ordem ou uma instrução. Também no imperativo nós temos o let's, que todo mundo pensa que ele é usado sozinho. Gente, let's nunca é usado sozinho, tá? Quando você vê a história do seu amiguinho, portando assim, batendo uma foto antes de ir pro rolê, falando assim, let's. E mais nada tá errado gramaticalmente, tá? O let's sempre tem que vir com alguma coisa. Let's go home. Let's wait for him. Ou, se for negativo, let's not wait for him. Ou então, let's not go home, tá? Nunca use o let's sozinho. E let's literalmente significa vamos, mas ele não é sozinho. Igual a música do Black Eyed Peas. Let's get started. Quem já viu aquela música? Let's get it started. Ha, let's get it. Deu pra entender já, não preciso cantar. Continuando. Antes de eu continuar, eu queria falar um pouquinho sobre as formas nominais dos verbos em português que nós temos, né? Para vocês conseguirem fazer essa troca, né? Dar esse entendimentozinho que a gente vai ver agora em inglês. Em português nós temos o infinitivo, né? Que é aquele verbo, assim, digamos, no modo original dele. Jogar, correr, julgar, no caso, sorrir, né? Ou seja, o verbo em si, a forma original, digamos. Temos o gerúndio, que é quando como se a ação estivesse ocorrendo, julgando, correndo, sorrindo, né? Ver se ando, indo, né? E temos o particípio, que normalmente é associado ao passado, julgado, corrido, sorrido.
Hoje a gente não vai ver particípio, né? Porque a gente vai ter aula só de passado. Mas eu trouxe para vocês lembrarem esses modos, essas formas nominais, porque a gente está vendo muito agora isso em inglês. Então, para você conseguir entender bem inglês, eu trouxe em português para a gente fazer essa comparação. Então, aqui a mesma coisa que eu falei, o verbo original, né? Temos o gerúndio em inglês, que é aquele ing, famoso ing, e o particípio, que pode ser ou ing ou ele no passado, né? Que é o danced. Aqui o dance, né? O verbo de dançar, ele é um verbo regular. E se ele é regular, então você só bota o ed. Ele não muda muito a forma. E o infinitivo, que o infinitivo que a gente vai ver é o próximo slide agora, é aquele que tem um to antes. To dance. O verbo to be, né? A gente não fala muito o verbo to be. Esse to be é o verbo be, de ser, estar, na forma infinitiva. Ó, vamos ver um pouquinho mais. Infinitivo, vamos lá. Opa! Gramaticalmente, embora os infinitivos sejam verbos, né? Eles são verbos, a palavra é um verbo. Na frase, ele não age como verbo. Tipo assim, ele não é o verbo principal, aquele que está fazendo a ação, digamos. Ele age instead, ou seja, em vez disso, ele age como noun, substantivo, adjetivo ou advérbio. Como assim, Ed? Vamos ver um exemplo. I promise to love you forever. Eu prometo te amar para sempre. Vamos prestar atenção aqui, ó. O verbo principal nesse caso é o promise, porque ele é o verbo principal, é ele que está fazendo a ação. Eu prometo, tá? É uma ação que eu estou fazendo, eu prometo. Mas aí eu prometo o quê? Eu preciso de um complemento, né? Então eu prometo te amar. Nesse caso, to love, que é o te amar, ele não é o verbo principal que está fazendo a ação. Ele é um verbo como se fosse I promise to love you. Então é como se fosse a sua promessa, como se fosse um substantivo. Ele é um verbo, né? Falando-se bem na base, ele é um verbo, mas na frase ele não está atuando como verbo. É isso que eu estou tentando falar aqui para vocês hoje. É quando o verbo não age como um verbo. Ele age como um complemento da frase, tá? Temos sempre o verbo principal e o verbo complemento. Isso no caso de frases com dois. No geral, vai ter o principal, que nesse caso é promise, e o verbo no infinitivo ou no gerúndio, que é complementar, como o to love. Outro exemplo. I want to be an astronaut. Eu quero ser um astronauta. Verbo principal, want. Complemento do eu quero, to be, ser. Eu quero o quê? Ser um astronauta. E nisso, essa forma que a gente está comentando, esse to be e to love, é a forma infinitiva, ou seja, quando tem um to antes do verbo, tá? To be, to love, to marry, whatever, não importa. Sempre que tiver um to antes, é o infinitivo. E se for negativo, você coloca um not antes do to. Então fica I promise not to love you forever. Eu prometo não te amar para sempre. Acontece, né, gente? I want not to be an astronaut. Eu quero não ser um astronauta. Certo? Esse é o infinitivo. Agindo da mesma forma, nós temos aqui exemplos, antes de a gente continuar. Ó, I like to cook. Ó, presta atenção, verbo principal, I like, eu gosto. Verbo no infinitivo que está complementando o sentido. To cook, eu gosto de cozinhar. Perceba que esse to cook aqui, ele é como se fosse o ato cozinhar, o substantivo cozinhar, entendeu? Como se fosse um substantivo, né? Não que ele seja, ele é um verbo, claro, né? He laughs a lot. Ó, perceba que eu botei aqui só para exemplificar como aqui ele não tem. Aqui nós não temos um infinitivo, temos o verbo, um verbo só, né? Perceba que no infinitivo geralmente são dois. Aqui nós temos um verbo só, que ele apenas, esse único verbo é o verbo principal que está fazendo a ação. Ele ri muito. O verbo de rir, laugh. Aqui também é a mesma coisa. She writes, ela escreve. Aqui já temos o infinitivo. I need to go. Eu preciso o quê? Ir.
They walk on the street. Não temos aqui também, tá? Mas eu botei mais algumas frases sem pra gente ver também outras frases em inglês. Aí aqui só dando uma revisãozinha sobre infinitive. Nós temos que os infinitivos, eles podem ter todos esses usos, tá? Quem quiser ler isso aqui, dá um pause aí, lê isso aqui devagarzinho. Você pode fazer isso. Mas vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Indicar o propósito de uma ação. He bought some flowers to give to his wife. Ele comprou algumas flores para dar para sua esposa. Qual é o objetivo, o verbo principal? Bought, que é o passado de comprar, que é buy. Então, ele comprou, he bought, algumas flores to give. Olha o infinitivo, para dar, é o propósito de ação. Por isso que aqui eu estou botando, ó, the purpose of an action. Esse to é como se fosse para, né? Ele pode agir como um para. Então, ele comprou essas flores para dar para sua esposa. As flores, né, gente? Kaká. Próxima frase. I will lock the door to prevent theft. Vou trancar a porta para prevenir roubos. Theft é roubo, tá? Enfim. E todas as outras formas que a gente pode ver, que é basicamente com o mesmo sentido, tá? Aí aqui eu trouxe exemplos de verbos que podem ser seguidos por infinitivos. Exemplo, ó. O afford, que foi aquele que a gente viu, né? Afford. Não sei se ele tem aqui, acho que não. Mas o afford, ele pode ser seguido de infinitivo, então, ele precisa, às vezes, no caso, quando é um verbo, que ele precisa de um complemento para ter o sentido dele completo, né? Quando eu falo afford, que é o verbo de poder, né? Então, eu falo assim, eu tenho condições de... Tem condições do quê? Então, eu estou precisando de um complemento. Aí eu vou precisar de outro verbo. Eu tenho condições de comprar isto. Tenho condições de comprar. Veja que foi seguido outro verbo. Entendeu? Então, muitas vezes o infinitivo, e às vezes até o gerúndio, né? Dependendo do contexto, tem esse efeito de complementar o sentido de algo, tá? Então, quando tem uma frase com dois verbos, você olha que pode ser ou um gerúndio ou um infinitivo. Ó, aqui alguns verbos, ó, que são seguidos por infinitivos. Offer, de oferecer. She offered to help me move my things to my new house. Ela me ofereceu o quê? Me ajuda, ofereceu me ajudar a mover minhas coisas para minha casa nova, new house. Plan, de planejar. Next year, I plan to travel around the world. Próximo ano, eu planejo o quê? Planejo viajar ao redor do mundo, tá? Então, esse infinitivo é como, vamos lá, resumindo o infinitivo, né? É um verbo que ele vem to antes, to alguma coisa, e ele vem depois de um verbo principal da ação, né? Que pode ser algum desses que está aqui na tela. E esse verbo tem a função de complementar o sentido desse verbo principal, certo? Ou seja, ele não é o verbo principal da ação que está fazendo, ele é só um secundário. Esse é o infinitivo. E nós temos o gerúndio, que é parecido, mas o gerúndio tem o ing, famoso ing. Só que a diferença é que ele não é um present continuous, ele não é uma ação que está em andamento, tá? Não é. Não é um presente que está em atividade em continuidade. Ele atua, assim como o infinitivo, como se fosse um sujeito ou objeto da frase. Ele não é um verbo, é o sujeito ou objeto. Vamos ver, ó. Se fosse present continuous, we are running. Nós estamos correndo. Uma ação que está acontecendo agora. Estamos correndo. É uma sentença correta, mas nessa sentença, o running é um verbo. Tem dois, né? O be e o running. São dois verbos. Mas aqui, a ação deles é verbo. Eu estou correndo. Nós, né? Nós estamos correndo. Aí você vem comparar aqui, ó. Running is my favorite form of exercise. Aqui ele não é o verbo principal. Aqui ele está agindo como se fosse um substantivo, ó. Correr é a minha forma de exercício favorita. Entendeu? Com o que é o gerúndio?
Ó, vê que aqui a gente tem o ing, assim como tem aqui, mas aqui ele não tá fazendo a ação. Eu tô dizendo que correr é a minha forma. Qual seria o verbo? Ah, Ed, então qual seria o verbo principal aqui? Is. Porque aqui o run é o sujeito, aí depois do sujeito nós temos que ter, podemos ter um verbo, né? Nesse caso o verbo é is, do verbo to be, o verbo ser, né? Então, correr é, olha o verbo é de ser, é minha forma de exercício favorita. Outro exemplo, aqui ele está como sujeito, mas também pode atuar como objeto da frase. We like running. Nós gostamos de correr. Verbo principal, like. We like. Complemento, objeto, running. Tá vendo que ele não é um verbo, ele tá agindo mais como um complemento? E aqui comparando um pouquinho, falando um pouquinho o uso deles dois e comparando, né? O infinitivo, que é aquele ser ou não ser, né? To be or not to be, nós podemos usamos depois de alguns verbos, como want, need, would like, né? Então, exemplo, you need to stay home. Você precisa o quê? Ficar em casa. Pandemia, galera, não se você já estiver vacinado, né? Mas, ok, mas no geral, quem não estiver vacinado, fica em casa. 2. Depois de adjetivos, it's good. Good, o que é bom, né? Good to know you are well. Aqui ele está complementando o sentido do adjetivo, nem do verbo. Mas ainda assim, ele não é o verbo principal. O verbo principal é qual? It is. O is, né? Do be. 3. Depois de perguntas, depois de question words, ou seja, perguntas, aquelas what, who, where, how, né? Que a gente tem perguntas, como, onde, por que e tal, um exemplo. Exemplo, ó. Do you know when to do it? Olha o to do. Você sabe quando fazer? When to do it? E por último, infinitive of purpose, ou seja, explicar o propósito de algo. Por que você está fazendo isso? Eu comprei, ó, I bought the sugar to make a cake. Eu comprei o açúcar, para fazer um bolo. Tá vendo? To make, aqui, make é fazer, é o verbo de fazer. Então, to make, então, vou fazer algo para isto, certo? E o gerúndio, que é fazendo ou não fazendo. Como você pode usar ele como um substantivo, como eu falei, né? Sendo sujeito ou objeto da frase. Exemplo, aqui ele é sujeito. Eating fat é a ação, comer comida gordurosa is unhealthy. Comer comida gordurosa é o substantivo, como é? Não é saudável, pronto, não é saudável, tá? Unhealthy é o oposto de saudável, então não saudável. Outro exemplo, happiness is kissing and hug friends. Felicidade é beijar e abraçar amigos. Olha o ing aqui. Ele não é o verbo principal da frase, ele está só complementando no sentido de happiness is, que é felicidade é o quê? Kissing and hug friends. 2. Depois de alguns verbos, também podemos usar o gerúndio, como eu falei, né? Exemplo, like, love, hate, enjoy. Have you finished doing your homework? Você já terminou de fazer a sua tarefa de casa? Your homework. E por último, depois de uma preposição. She's very good at painting. Ela é muito boa em pintar. Painting, pinturas. Certo, gente? Essa foi a aulazinha extra, bem rápida, né? Tentei fazer bem rápido, só pra gente ver como que a gente pode usar o infinitivo e o verbo, tá? No geral, no texto, ele aparece ou com ing ou com to e o verbo. E é legal você saber sobre esse lance do gerúndio, porque às vezes você vai achar que ele está sendo um present continuous e não. Ele está agindo ali como complemento da frase, do sentido da frase, tá? Muita atenção nisso na hora que você estiver lendo seus textozinhos, tá? Também, como sempre, os slides vão estar aqui na descrição e eu vou colocar no Classroom, junto com o link desse vídeo. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo no WhatsApp sempre, gente. Meu WhatsApp sempre está aberto para vocês, tá? Sempre, não importa o que. Lembrem de treinar
de procurar palavras novas e também lembre de responder o nosso formuláriozinho sobre o Book Club, o clube do livro, tá? Quero saber se vocês querem participar ou não. E é isto, acho que é isto. Até a nossa próxima aula. Vejo vocês por aí.